Alô, povo do MentoraCast! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio. Geralmente, nos episódios do Mentora, a gente costuma fazer Clube da Luluzinha, eu e a minha parceira Gabi. Mas hoje, sempre com essa pegada de mentoria, hoje a gente tem um convidado homem, um empresário. E aí, tá ansiosa, Gabi, pra esse bate-papo? Ansiosa. A gente teve um episódio que a gente gravou em casal, um outro episódio que também, que vocês vão ver mais aí à frente, tá? Ainda não foi ao ar, mas também teve uma dupla com a gente. Mas hoje tem aqui um homem, só um homem, sozinho aqui na nossa frente. É uma novidade, primeira vez no nosso podcast, um homem sendo entrevistado. E eu tô ansiosíssima por esse bate-papo, porque a gente já teve aqui, né, antes, no backstage aqui, um bate-papo. A gente até falou, ó, Ortega, grava aí, porque o podcast já começou. Tem muita coisa para agregar pra gente aqui. Seja muito bem-vindo. Enos Bom Jardim, empresário, pai da Liz e tantas outras coisas. Se eu for fazer a lista para descrever o tanto de coisa que o Enos desenvolve, mas uma coisa eu tenho certeza, vai ser um episódio incrível, com muitos insights valiosos. Seja muito bem-vindo, Enos. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado mesmo. É um privilégio, né? O primeiro homem aqui. Estreante aqui no negócio de vocês. E, ó, vou falar a verdade para vocês. Quando vocês postaram lá hoje, né? Eu repostei, aí uma pessoa foi lá sozinha, olhou e ainda falou assim, caramba, cara, você é o primeiro homem no negócio, eu só vi mulheres. E aí vocês falaram aqui agora, eu falei, tá vendo que privilégio? É isso aí. As mulheres estão dominando o mundo, mas tem um espacinho pra gente ainda. Vamos ver se você dá conta da nossa tagarelice, então. Vambora. Vamos começar perguntando tudo. Bom, pra quem tá imaginando, e da onde veio esse contato, gente? O Enos faz cílios, faz sobrancelhas, ele faz alguma coisa que essas meninas fazem? Eu acho que não tem cara de quem faz cílios. De onde vem esse network? Eu vou explicar pra vocês que eu conheci o Enos por conta de uma metodologia que ele tem de ativar coworkings, empresas no formato de coworking. E como eu atendo no mercado da beleza, eu fiquei muito interessada por esse modelo, esse formato. E eu vou pedir para ele explicar um pouquinho como que foi que surgiu essa ideia de trazer esse formato de coworking envolvendo mercado da saúde, mercado da beleza. Conta aí pra galera. Então, isso aí vem de uma longa história, acho que há uns 20 anos atrás, né, que foi quando eu comecei a ter contato com essa área da saúde. Eu trabalhava embarcado, não tinha nada a ver com isso. Minha formação era em mecânica, enfim. E aí, depois, eu tive a oportunidade da empresa de ir para a área, né, de finanças, administrativo. E aí, uma ex-mulher que ela era fisioterapeuta. E aí, o que aconteceu foi que, quando ela se formou em fisioterapia, pessoas ao redor, né, geralmente vocês conhecem, assim, mais família, principalmente, falaram meio que para ela assim, cara, vocês vão passar fome, né? Fisioterapeuta vai passar... Normal, por que você não fez medicina? Aquela coisa, conversa. sabe? Aquela coisa. Vocês já devem ter vivido muito isso. E aí, eu fiquei com aquele coisa assim, né, de mim, não tem não. Cara, essa pessoa pode ganhar tanto dinheiro como qualquer outra e tal, enfim. E aí, a gente começou a empreender nessa área, entendeu? De fisioterapia. Uhum. Só que a fisioterapia, na época, foi, assim, tivemos a oportunidade de haver aquele gap, não sei se vocês lembram, que talvez vocês sejam muito novas para isso. Aí, olha só, a gente tinha, ou você ia para um salão de beleza, ou você ia numa dermatologista. Uhum. Era só isso que existia. Então, eu ia para o salão, uma coisa mais simples, fazer uma limpezinha de pele, ou eu ia lá no dermatologista. Nessa época, foi quando começou a surgir a fisioterapia dermatofuncional. Então, começaram a vir alguns equipamentos, né, para a área. Não era só uma limpeza de pele ou então um laser que existia. A gente começou a vir aquelas coisas de drenagem linfática, aquele monte de coisa que começaram a destinar para fisioterapia, exatamente. E eletroterapia, aquela coisa de equipamento. Aí a gente falou, opa, tem um gap aí no meio, vamos começar a trabalhar nisso. E eu trabalhei num hospital, na área de engenharia clínica, e aí eu vi de fora algumas coisas que aconteceram, que era o quê? Eu sempre via que, na verdade, esse hospital ele foi criado para ser um dos melhores hospitais aqui do estado, e depois foi só mais um, virou só mais um, né? E o erro que aconteceu foi que, assim, eles pegaram todas as áreas, o marketing, o financeiro, e colocaram médicos. E aí vocês já sabem o que deu, né? Os médicos que me perdoem, meu cunhado é médico, mas eu falo isso com ele direto. Mas cada um com a sua especialidade. Eu não acho assim... Um hospital não deixa de ser uma empresa, né? Claro, eu não acho que um médico não pode ser um bom administrador, desde que ele não seja médico. Médico, ele vai ser eternamente médico.
mas ele não seja médico integralmente, Na né? função. Eu estou o dia inteiro fazendo trabalho de médico e de vez em quando eu vou lá e dou uma de administrador. Exato. Ele pode continuar. Eu tenho um cunhado que trabalha com isso, que ele trabalha muito na área administrativa, mas ele gosta de vez em quando dar um plantãozinho. Então ele meio que inverteu, sabe? Ele foi muito para essa parte administrativa, de vez em quando vai. Só que não era assim a cabeça das pessoas. Os caras achavam que assim, administrar, fazer finanças, fazer marketing. É médico espalhado por todo canto. Todos eles eram. E aí eu vi isso acontecer e aí foi quando eu tive um clique, né? Falei, cara, vamos tentar montar um negócio desse diferente. Você vai fazer o que você sabe fazer e eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu não entro na sua área, você não entra na minha. Eu não sei nada sobre fisioterapia. E também não quero saber, né? Não tenho interesse em saber sobre isso. Então, ou seja, vamos criar uma coisa. Vamos fazer o que você falar. Agora, se do lado de cá a gente pensar, vamos por essa estratégia, vamos fazer dessa maneira, você segue o que a gente faz. E aí foi muito bem sucedido esse negócio, entendeu? Eu não ficava lá, era um negócio dela. E aí só que a gente fazia toda essa gestão ali por trás, enfim. E aí uma virou 2, que virou 3 clínicas, e aí eu peguei e falei assim, cara, com aquele sonho, né, de vamos crescer, a gente tem que expandir, aquela maluquice assim, e vamos fazer franquia disso. E aí foi onde a gente começou a errar, né, mas eu não costumo falar errar, onde a gente começou a aprender, né, eu nunca erro, eu sempre aprendo. Então, quando a gente começou a aprender um pouco mais sobre o pessoal da saúde, entende? Da saúde, quando eu falo é saúde e beleza. Sim, né? porque acaba que é um estilo de profissional parecido, que são profissionais independentes, né? Exatamente. Porque lá a gente não tinha só saúde, tinha de médico a uma pessoa que era só massoterapeuta, não tinha uma formação superior. E nesse primeiro formato era como? Era uma contratação? Era uma... Tudo assim. Tudo era CLT? Tudo, não, porque na época não tinha assim, quem era CLT são funcionários assim de carteira assinada, era o pessoal da recepção, né? Limpeza, esse pessoal. Era uma parceria. Era uma parceria que é o formato que todo mundo trabalha hoje, em troca de um percentual. Você atende aqui e deixa um percentual para mim, né? E pronto, sempre foi assim. Só que o que eu sempre pensei foi, cara, eu sempre tive... E eu aprendi muito o seguinte, eu vi muitos quadros curriculares, assim, das faculdades, e na minha área foi uma área de exatas. Na área de exatas, a gente tem muito assim, cara, eu não faço nada sozinho. Se eu sou da parte mecânica, nada funciona só mecanicamente. Você tem a parte elétrica, você tem a parte de projetos, então você tem que aprender a trabalhar em conjunto. Agora, um cara, quando ele entra na biomédicas ali, quando ele está dentro da sala, é ele sozinho. Não um médico, assim, que está com cirurgia, né? Mas eu falo um cara, por exemplo, uma pessoa, um fisioterapeuta, ele entrou ali da sala, ele é o paciente. Ele, na teoria, não precisa de outras pessoas, sabe? Então, consegue fazer a prestação de serviço por exatamente. Eu vi essa galera com uma visão muito individualista. Entendeu? E aí a gente meio que tentou mudar isso. Vamos mudar, vamos fazer. E aí foi onde eu falei que a gente acabou aprendendo, que isso aí não tem como muito mudar, sabe? A gente não, né? Mas a pessoa pode se mudar, obviamente. Mas a gente tentou fazer o seguinte, cara, vamos começar a crescer, vamos expandir, e aí o que a gente vai fazer? Quando a empresa chegar no nível, você chegar no nível, a gente abre uma próxima junto com você. Essa era a minha ideia, né, na época. Vamos fazer isso, só que nunca funcionou. Tentando incentivá-los a continuar crescendo. Você vai crescer, você vai evoluir. Em conjunto, né? E aí, o que a gente faz? Como aqui deu certo, eu não vou deixar você sozinho. O que você faz? Vamos abrir uma franquia onde você é dona comigo. Entende? Só que o que acontecia? Você levantava e fazia uma sua. A outra levantava e fazia a dela. Tarará, foi cada um fazendo o seu. Porque é mais ou menos assim. A Fernanda vem, aí um marido, um tio, fala assim, pô, mas o dinheiro eu coloco, Fernanda. Vambora, você vai dar X% para outra pessoa? Eu faço para você. Essa é uma dor que a gente também, que a gente que chegou a ter estúdio, ter equipe, a gente sente muito essa dor, que é a funcionária vai, trabalha, faz uma carteira de clientes ali, depois vai lá e abre uma salinha em qualquer lugar. É porque a barreira de entrada é muito pequena. Exatamente. Entende? Qualquer um vai lá, junta um dinheirinho e monta um estúdio. Isso aí. Entende? Pra você ter ideia, eu contei depois lá dessa clínica da minha ex-mulher lá, hoje tem 8. Eram 9, só que uma menina começou a ganhar mais dinheiro com um negócio de roupa de academia e fechou a dela. Mas eram 9 que saíram de lá de dentro. Só que o que acontece? Como a visão, às vezes, da pessoa não está evoluída, né? No sentido de sempre estar crescendo, e aí, assim, vamos dizer, né? Se manter na mediocridade tá legal, esses negócios eles vão continuar funcionando o resto da vida se você quiser se manter. Entende? Eles vão continuar. Agora, crescer é onde você... É outra história. Entende? Nessa área de saúde, eu sempre falo, cara, saúde, beleza.
Qualquer um que abrir uma portinha ali, se ele quiser, ele vai manter essa Vai portinha funcionar. 30 anos ali. Cara. É. Sempre vai ter um clientezinho, sempre vai ter um negócio. Só tem uma coisa que eu digo com relação a isso. Qualquer negócio, e um negócio, ele é um negócio mesmo com um único prestador de serviço, Sim. ele é um negócio. E, ao meu ver, qualquer negócio, ou ele está em crescimento, ou ele está em declínio. Sim. A inércia, ela não fica por muito tempo. Então, muitas vezes, tem muita gente que, tá gostosinho aqui, tô atendendo meus 5, 6 clientes por semana e tá de boa, é o que eu preciso para mim. Só que é a hora que se vem uma coisa diferente, um cenário diferente, uma pandemia, que é algo que ninguém nunca imaginava Sim. que pudesse acontecer, essa inércia ela nunca fica por muito tempo. Então, acredito que pensando na ideia de negócio, ou a mentalidade tem que ser para Mas crescer, isso aí ou já o é risco uma de... pessoa que tem um nível de consciência, porque eu vejo, o Enos estava falando, acho que mais ou menos nesse raciocínio, eu vejo pessoas que não têm nível de consciência para ter um negócio, e tem mesmo assim, que eles se mantêm ali cobrando, às vezes, pagando para trabalhar, na verdade, tendo 3, 4, 5 clientes ali, vai ali daquele jeito a vida toda, prefere muitas vezes até do que trabalhar numa isso. outra empresa e ganhar muito mais. Essa galera não tem. Mas o que você falou está correto. Dentro do ponto de vista de que, exatamente somando com o que você falou, se a gente for analisar, né, com olhos realmente financeiros ali, reais, estatísticos, a pessoa ela está crescendo ou ela está caindo. Até porque existe uma inflação, existe tudo. Ela está ganhando o mesmo valor, a inflação está acontecendo. O custo do dinheiro está aumentando e você não está percebendo. Então, talvez você vai perceber isso lá na frente. Já dei consultoria em empresas que a empresa já tinha 10 anos no prejuízo. Só que ele poderia ficar até morrer. Porque ele não estava vendo esse ciclo acontecendo, entende? Aí quando você mostra os números, você fala assim, o que você está fazendo aqui, cara? Arruma um emprego, você está bem melhor se você arrumar um emprego do que você está fazendo, entende? Pros outros. É exatamente isso. Então, essas pessoas não veem. Quantas pessoas que eu via que chegavam e falavam assim, pô, mas peraí, uma maca. Essa máquina aqui eu consigo comprar. O que acontecia, vou dar até um exemplo para vocês. Eu vi, e isso não era legal. Depois eu fui estudar mais a fundo. Eu falei, cara, eu quero estudar, eu quero conhecer alguém. Aí quando eu fui estudar mesmo, deixa eu ver alguém que tentou fazer esse negócio e deu. Ninguém, não existe. Existia aqui no estado, uma época, não sei se vocês lembram, a Onodera. Não. Era uma empresa que ela espalhou no Brasil inteiro franquias. Todas fecharam. Nenhuma ficou. Foi a primeira que eu vi. Qual que era o formato Era deles? de clínica estética. Ah, tá. Só que era em formato de franquia. Ou seja, Entendi. um dono de várias. Aham, Não com funcionou. contratações. Não existe. Depois vocês procurem. Vocês não vão ver alguma coisa assim, gigantesca em clínicas de estética. São pouquíssimos grandes negócios a nível de Brasil. E Pouquíssimos. se existe hoje, eles seguiram um padrão, que foi o padrão da Espaço Laser. Foi a primeira empresa que existiu, foi pro IPO. Foi a Espaço Laser. Quando eu fui estudar o case da Espaço Laser, eles são uma empresa de um negócio. Eles têm um procedimento. Só um. Eles fazem depilação a laser. É isso. É muito focado. Entende? Não é uma empresa de estética com um monte de procedimento, um monte de profissional. Estão espalhando vários aí, agora daquelas... como é que se fala? E já me chamaram para entrar num negócio como esse, na época, e eu falei, cara, não entro porque eu já experimentei esse modelo. Saíram falando aí que era um sucesso maravilhoso. Tô vendo um monte fechar já. Daquelas de Botox. Botoclínica. Botoclínica, esses negócios assim. A gente conversou Tem um monte. com uma pessoa que começou a empreender e não sei nem se a gente pode ficar falando dos nomes, das marcas, mas eu já ia falar falamos, isso já aqui agora escapuliu, já também. foi. E aí ele acabou não gostando do modelo de negócio também, sabe? E está saindo. E tem um monte. E vão sair todos. Para mim, vão acabar. Porque o que acontece? Pelo mesmo problema que a gente está falando lá atrás. Me chamaram exatamente, falaram, pegaram o nosso modelo lá dessa empresa, que virou um coworking depois, mas pegaram o modelo lá e falaram, vamos transformar nesse modelo. Sentamos com uma pessoa até muito famosa, queria pegar uma pessoa que era, não sei nem se a gente pode falar, uma cantora sertaneja que ainda não tinha envolvido o rosto dela, né, a pessoa com uma marca, porque isso aí quem começou também foi Espaço Laser, que pegou lá a Xuxa na época, botou ela, depois veio a Gio Laser, veio não sei quem, que era assim, cara, vamos botar uma pessoa para dar identidade para a marca e um percentual de comissão para ela. Sim. Ela também não investe nada, enfim. E aí foram fazer esse modelo, só que eu falei, cara, isso não vai funcionar porque a barreira de entrada é nada. Sabe por que funcionou nessa? Porque o que acontece? Quando a pessoa chega ali, eu já conversei com pessoas que trabalham nesse modelo aí. A pessoa chega ali, eles criam uma barreira de entrada que, entre aspas, não existe, mas tudo bem. Eles chegam lá e falam assim, olha, que a gente tem um... A pessoa, quando ela vai ali, ela fala assim, imagina alguém que, igual a gente falou, a pessoa tem um estúdio de pilates. A gente já teve várias dessas clínicas que tinham estúdio. Aí ela olha ali e fala, pô, estúdio de pilates, comecei a crescer. Tem um detalhe que é o seguinte, vocês sabem disso, vocês também, né, trabalham com o toque ali.
Existe uma coisa que é assim, quando a gente está conversando aqui é uma coisa, agora quando eu encosto em você é outra coisa, é um outro tipo de relação. Exatamente. E aí esse toque é muito forte. E na saúde tem muito isso. Então, quando você encosta ali na pessoa, você gera uma conexão. Aquele paciente não é da clínica, ele é seu. A hora que você for embora, você vai atrás. Eu tenho um cara que corta meu cabelo que tem 10 anos. Todo dia ele me liga e fala, eu tô no salão tal. Eu falo, agora tem que ir lá para tal lugar. É exatamente isso que acontece. E aí você fica com essa... Qual é a única forma de você conseguir botar essa pessoa aqui dentro? Criando essas barreiras de entrada. Você tem a rotatividade, mas eu não quero rotatividade. Eu crio uma barreira de entrada que é o seguinte. Eu tenho uma máquina aqui que você nunca vai comprar, que ela custa 1 milhão. Para fazer seu trabalho, você precisa da minha máquina. Que seja um equipamento. Exato. Que é mais ou menos o que a Espaço Laser e essas clínicas fizeram. Eles fizeram um private label lá na China, trouxeram um equipamento com a marca deles e tal, falam que o equipamento custa X, a pessoa entra ali e fala assim, cara, eu não vou, quanto que eu vou comprar um equipamento desse? Eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ainda teve um detalhe que veio para piorar mais ainda. Surgiram as empresas de locação de equipamento. Que antes não existia. Antes o cara comprava e falava, agora você é minha funcionária no resto da vida, você é escravo aqui. Só que aí depois começou uma empresa que ela loca para você. Por hora. Eu lembro que, olha só... E o custo dos equipamentos também não é algo que vai se manter lá em cima para sempre. Quando ele é lançado, ok. 2 anos e aí, você joga daqui a fora pouco, aquilo. já a China vem que vem. Tchau. A gente tem... eu lembro, olha, que a gente foi a primeira empresa lá na região que trouxe a criolipólise. Eram R$1.000 uma área. R$1.000 uma área só. Aí o que acontecia? Eram 12 horas por dia, tá? Pra você ter ideia. A máquina, 12 horas. Eu não sei se vocês já fizeram esse procedimento. O gasto é uma manta. Você bota uma manta na região, bota a máquina para succionar e deixa a pessoa 1 hora ali. Você não faz nem nada, que você vai atender outro enquanto ela fica 1 hora na televisão. 1 hora sofrendo. 1 hora sofrendo ali, queimando e pronto. E depois acabou. R$1.000. E aí você gastava, tipo, 45 de uma manta térmica para aquela região. O que aconteceu? Aí a máquina, R$500.000. Na época era 1 milhão, vou botar o que fosse hoje. Aí foi quando começou a surgir esses equipamentos. Quando começaram, eu lembro de um cara que ele alugava pra gente. Aí ele começou a surgir outras pessoas na região querendo alugar máquina também, igual a gente fazia. E aí, como ele era amigo nosso, eu falava com ele, tinha intimidade. Falava, cara, olha só, era Kel o nome dele, Kel, cuidado com essa galera, porque eu não tô falando, não é por causa de mim, não. Eu tô falando por quê? Porque tem pessoas que não têm muita noção. O que uma pessoa que estudou ali, ela faria? Ela falaria assim, cara, a Fernanda tá cobrando R$1.000, vou cobrar 900. A pessoa chega lá e fala assim, pô, mas eu só gasto 40, vou cobrar R$300. Aí começa a loucura. Porra, aí você fala, cara, que mal... A prostituição do mercado. Aí foi quando eu falava, você não está enxergando o seguinte, você está achando que você está ganhando esse dinheiro, você está prostituindo o seu equipamento, cara. Daqui a 1 ano, ninguém quer alocar essa porcaria mais, pelo preço que você aloca. Hoje, uma criolipólise custa R$79, cara. Pois é. Olha a diferença. Hoje não, na época, eu tô falando isso uns 2 anos atrás, era 79. Deve manter, né? Não tem como abaixar mais que isso. R$79. E esse cara que eu tô falando, ele acabou vendendo a máquina depois pra gente, que a gente acabou comprando ela, né? Porque já existe a obsolescência programada, né? Aquilo ali é um negócio que eles colocam aqui, daqui a X anos vai dar um problema. E aí, enfim, a gente começou a estudar e ver isso. Falando, cara, esse negócio não funciona. Isso não dá certo, entendeu? Eu tive vários problemas, assim, em relação a gente pegar uma pessoa e falar, pô, vou investir nessa pessoa. E aí, depois, lá na frente, você olhar e falar assim, cara, esse investimento não valeu de nada. Entendeu? Especialmente focando numa pessoa, por exemplo, que é alguém CPF que depois ali, vai ser livre. Cara, exatamente, ela vai montar o dela, o marido, o tio, a filha, alguém vai virar, vai chamar para fazer, entendeu? E pronto, acabou. Aí eu falei, cara, enfim, continuamos assim com esse negócio. Mas eu já estava bem desanimado com isso, entendeu? Eu falei, bicho, esse negócio é inventar roda. O que funciona é tipo eles lá. Sabe o que funciona, na verdade? E aí sinto muito aí quem está nessa situação, mas vai descobrir que ela é um escravo. Você não sabe. Você vai saber agora? Você não sabe, mas você vai saber que você é um escravo. E como você quer escravizar uma pessoa sem ela saber que ela é escrava? É só você pagar mais do que ela pode receber. Pronto, você escraviza ela. É o que algumas empresas dessa área fazem. Eu pego, por exemplo, uma menina... E eu dou um exemplo vivo de uma pessoa que falou comigo, tá? Não posso falar o nome da empresa que ela estava, mas é um desses daqui. E aí ela falou, cara, é um fisioterapeuta, foi lá pedir emprego pra gente na época, lá antes de ser cowork. E aí, na época, eu falei assim, olha só, não tem como pagar um valor fixo para você. O modelo de negócio não funciona assim, entendeu? O modelo de negócio é você atende e a gente recomissiona. E aí ela falou, cara, eu preciso de um valor fixo. Mas é porque a cabeça dela já tinha sido trabalhada, sabe? Para um valor fixo. Sabe quanto que ela ganhava? R$12.000 naquela época. Quando você vê hoje um fisioterapeuta ganhando 12,
Pode até existir, claro. Talvez ganhe até mais. Mas eu falo, isso não é o normal. Com certeza, já tá Não é. fora da curva. Totalmente fora da curva. Só que o que acontece com essa galera? Você pega essa pessoa e aí você joga dinheiro em cima dela. Só que essa pessoa não tem educação financeira. E aí é o que aconteceu, por exemplo. O marido dela era um cara que trabalhava na Marinha. Ele, como, sei lá, era um soldado, cabo assim da Marinha, então recebia lá seus 3 mil reais, alguma coisa assim. E aí ela começou a ganhar muito dinheiro. Só que a primeira coisa que você faz é começar a gastar. Mais do que tem, inclusive. Mais do que né? você. O cartão de crédito, ele é sempre maior do que o... E aí seu filho... E é meio que natural, né, gente? Assim, a gente vive nessa cultural. Matrix, né? A gente vive A aqui, gente tem que isso. tipo, pô, eu ganhei dinheiro, eu quero uma coisa melhor pro meu filho. Aí na sua cabeça é uma escola melhor. E aí um carro melhor, quero morar num lugar melhor. E você vai se endividando. É isso que foram criados. A gente foi criado para isso, né? Pra estar sempre nessa corrida dos ratos. Aí daqui a pouco... Eu viro pra você e falo assim, Fernando, aí você olha pra trás e fala assim, cara, olha o meu nível de vida. Eu falo assim, e aí, você vai pra onde agora? Onde você vai ganhar 12 mil reais? Nunca você vai. Qual é o próximo passo, né? E aí ela falou comigo, cara, a minha filha tem 7 anos, eu nunca fui numa reunião de pais. Eu não sei nem o que é isso. Meu marido que faz tudo. Eu não sei quem é minha filha. A vida do autônomo, a gente que vem dessa área, a gente sabe muito isso. É assim, você até ganha dinheiro, mas você tem que abdicar da sua vida pessoal. Você vai viver para trabalhar. Exatamente. E vocês, mulheres, têm uma desvantagem, infelizmente, que é o quê? Eu sempre falava isso com as meninas lá. Existe uma coisa, nessa área especificamente, para a mulher, que é o quê? É o que eu vi, assim, tem aquele, a gente chama uma timeline, assim, né? A masculina e a feminina é diferente. Por quê? Porque, e eu lembro por experiência própria, de ser casado e namorar com uma pessoa até hoje. A minha mulher atual é dentista, então ela também é dessa área. O que acontece? Quando a gente vem naquele gás, sai da faculdade, meu irmão, vou trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. E aí não tem hora. Você vai todo dia, toda hora, e você é autônomo, você faz na casa da pessoa, domiciliar, e vai embora, meu irmão, atendendo. Só que aí daqui a pouco você, vamos dizer assim, comecei a namorar. Aí, pô, seu namorado fala assim, porra, mas nem domingo, cara. Qualidade de vida. Porra, nem domingo a gente vai se ver, porque domingo eu tô te falando que eu já fui na época buscar essa minha ex-mulher domingo na casa de alguém. Aí você, pô, mas é domingo, a gente não vai se ver. Aí você abre, só que abrir mão de um domingo é abrir mão de um dinheiro que entra no seu bolso. Aí você abre. Aí daqui a pouco você fala, pô, mas agora a gente vai casar. Pelo menos sábado, segunda a sexta, né? Vai de segunda a sexta e morreu. Aí você para, sábado, domingo, e diminui. Aí, tipo assim, uma queda. Aí você vai estudando e tal, vai tentando para manter aquela curva mais alta, sabe? Só que aí você casa. Aí depois que você casa, todos têm mais responsabilidades. Tanto o marido como a mulher. Só que aí quando tem um filho, aí não tô tirando a responsabilidade do homem, mas é a mulher que carrega. Sim. E aí vocês sabem disso. E, na não verdade, tem como você fazer esse ritmo de trabalho com uma criança, entendeu? E, na verdade, isso acaba trazendo a gente para... Eu gosto de chamar de uma evolução, né? A mãe carrega uma coisa chamada culpa, mas eu acho que a gente pode sair dessa palavra culpa e começar a pensar numa evolução constante. É exatamente essa linha que você desenhou aí, a gente vem com o gás, a gente quer também contribuir financeiramente, a gente quer fazer isso tudo, mas a grande verdade é que eu acho que hoje nós temos acesso a tanta informação e são tantas oportunidades que isso faz a gente viver, às vezes, até uma crise existencial do nosso papel. Dúvida. Qual é a energia que eu tenho que colocar para poder avançar nesse sentido? Qual é a energia que eu tenho que colocar para avançar naquele sentido? Que, no final das contas, se a gente olhar para a natureza, é o que joga a gente para ter uma leveza. Se a gente olhar para a natureza das coisas e das pessoas, é o que jogaria a gente para ter uma leveza nessa nossa evolução. A gente quer, né, ter ali qualidade de vida com a família, com os filhos, mas também fica assim, poxa, mas eu poderia estar ganhando a ambição mais. que veio, sem né, dúvida. que a gente desenvolveu junto, essa ambição, essa coisa, porque na época da minha mãe, por exemplo, para ela, não era possível ela pensar em fazer dinheiro. Não tinha isso implantado na mente. Aí veio o feminismo, o empreendedorismo feminino, né? A mulherada... Empoderamento. Só que isso faz uma pressão tão grande que a gente precisa o tempo todo estar se resetando para colocar essa balança no lugar, lembrando que a gente vem de uma natureza e que se a gente quiser fugir muito do que é essa natureza, vai ser sofrido. É como papel de mãe. Eu falo isso porque eu tenho os meus filhos. Eu falo que eu quero conhecer quem foi essa mulher que queimou esse sutiã pra bater nela. Não disseram que a mulher ficava em casa e quem trazia o dinheiro era o homem, gente? Fazendo um bolinho, tomando um chá da tarde. Aí quiseram inverter isso daí. É
verdade. Não, e é tão engraçado, porque eu acho que o nível de informação que a gente tem hoje, o nível é tudo tão acelerado, que quando eu paro pra pensar na minha trajetória hoje, nos meus anos de vida, eu vivi a empoderada. Eu vivi a pessoa que batia, não, eu que pago mesmo, não, o que é meu, o que é seu é seu. E depois chegou um ponto que, dentro de uma única vida, a gente consegue viver todos esses papéis, né? Aquele que é o primeiro olhando pra mãe, quero ser igual a minha mãe. O segundo, não, eu sou empoderada, eu faço, eu aconteço. E no terceiro, você fala, cara, desacelera. É a crise que você falou. Desacelera. É muito isso aí. doido, né? E assim, pro homem é diferente. Porque nessa coisa de, tipo assim, aí você engravidou, teve o filho. Aí você tem que baixar. Aí nessa baixa é onde você dá uma caída. Aí você vai e fala assim, agora eu vou voltar, vou estudar, porque já tá numa idade legal, vou estudar, vou voltar. Obviamente, tá? Existe aqui várias polêmicas, né? Eu não sou muito de entrar nessas polêmicas, não. Eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu não acho que tem que ter aquela mulher que é igual, teve aquele problema, né? Que o Thales Gomes falou lá, que mulher CEO Deus e tal. me livre de mulher Deus me livre de mulher CEO. Tipo assim, na CEO que ele tava querendo dizer, até eu também, Deus me livre. Até porque aquela mulher é desequilibrada. Ela não quer saber de família, não quer saber de nada. Assim como tem aquelas também que eu acho que se acomodam. E aí depois tem uma separação, tem um... Cara, você tem que ter alguma coisa que você não dependa 100% de alguém que tá ali com você. Eu gosto de falar muito Entendeu? da gente ter a liberdade para fazer escolhas. Isso. E é coisas isso. que, por exemplo, no passado, a minha avó não poderiam fazer escolhas. Tipo, eu estou neste casamento e eu não conheço outra realidade a não ser isso. Então, assim, hoje a gente poder pensar em fazer escolhas enquanto eu estou casada, é porque eu escolho estar casada, não porque eu dependo de um casamento. Exatamente isso. Então, eu acho que ir levando para essa linha é algo que traz um pouco mais de leveza pra gente. Você tá aqui porque você quer Isso desse aí. jeito, entendeu? Se você quiser sair e fazer uma coisa que só depender de você, você tá preparada. Entende? Você tem conhecimento, você tem habilidade que formaram, né, durante esse tempo. Que tem gente que não faz nada hoje, vamos dizer assim, nada no sentido de... Porque ficar em casa não é não fazer nada, né? Vocês sabem melhor do que ninguém. Eu fico com minha filha direto, cara, e Deus me livre, é difícil, tá? Então, assim, mas você poder escolher. Eu posso escolher, muito bem como você falou. A sua avó não tinha, minha mãe, minha avó, essa galera não tinha como escolher nada. Tipo assim, ou seja, se você tiver submetida a um casamento onde a pessoa... não for uma pessoa muito boa, infelizmente você não vai ter como fazer nada. E aí, cara, você começa a vir, agora eu vou estudar, vou voltar, e aí você vai engravidar de novo. Aí você dá aquela queda de novo. Só que aí, se você pegar esse gráfico e colocar no gráfico do homem, você vai ver essa linha sempre Dá crescente. para manter uma constante. Uma crescente, entendeu? Constante. Especialmente se a gente vai falando de finanças, de desenvolvimento. É isso aí, né? Exatamente. Aí, dentro da normalidade, né? Que tem uns também que vão cair. E o homem também, diferente da mulher, eu vou ter um filho, ao invés de ter que deixar de trabalhar, aí ele trabalha mais agora ainda. que eu tenho que trabalhar É mais. o que acontece com a gente. Fala assim, pelo amor de Deus, agora tem que ganhar mais dinheiro ainda, que agora eu tenho um filho, tem que pagar a escola, no futuro tem que pagar a faculdade. Então, é ao contrário, essa linha faz assim, né? Um cresce, um desce. E aí, o que acontece é que... nessa segunda vez, às vezes, acontece muito, tipo assim, porra, eu olho falo, pô, tem 2 filhos. Minha mulher voltando pro mercado de trabalho. Só que eu já ganhei o suficiente, cara. E, pô, o que eu ganho te dá uma qualidade de vida. Aí você começa a tentar falar, pô, cara, mas por que você vai voltar? E aí você vai ver muitas mulheres que largaram o mercado de trabalho, né? Em decorrência disso, porque o marido conseguiu estar bem financeiramente e abandonaram o mercado, entendeu? E aí, o que aconteceu, assim, que onde veio tudo isso, né, foi que... logo depois teve uma separação, eu já estava altamente desanimado com esse modelo de negócio por causa disso. Eu falei, cara, esse negócio não é um negócio que vai crescer, não adianta, fica com esse negócio aí. E aí sobrou para mim um lugar que a gente estava... era só um estúdio de pilates e a gente ia abrir uma clínica ali um dia. E aí, no final, eu fiquei com aquilo ali. Eu falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar pegar esses negócios que a gente aprendeu lá e vamos mudar. Uma das coisas foi acabar com todas essas coisas de equipamento, sabe? Muitos procedimentos, não tem aquela porrada. Vamos tentar fazer o máximo possível no enxuto. Não é uma coisa de depilação, mas o máximo possível enxuto. Na época, estava vindo muitos injetáveis, entende? Botox, preenchimento, fio de PDO, essas coisas. Que também é a mesma coisa, por isso que eu não quis entrar nesse negócio que eu te falei. Porque a barreira de entrada é nada. Qualquer pessoa que é dessa área vai ali, bate na porta de alguém e fala, me vende aí, entendeu? Vou comprar e eu faço em casa, tá? Com a gente faz Botox em casa. Não é o certo não, mas faz. Mas aí, o que acontece? Só que aí, quando a gente enxugou tudo, falou, tá perfeito. Pum, vamos abrir. Abrimos. Primeira semana foi fecha tudo no Espírito Santo, foi a pandemia. Pandemia? Nossa, eu acho que Tudo. todo grande empresário tem uma grande história com a pandemia. Cara, foi na primeira semana, assim, vamos abrir segunda, sei lá, quarta-feira o governador falou assim, fecha tudo.
Fecha tudo. Aí foi aquela 1 ou 2 Mas semanas, aí eu não também, lembro. você pode ver que toda história tem o quê? Uma grande virada de chave. Aham. Depois da pandemia. E geralmente vão ser nesses momentos de desconforto. Aham. Entendeu? Você tem que estar assim, no pior lá. Mas eu sempre tenho essa mentalidade, cara. O fundo do poço é o melhor lugar, porque você só pode subir, Tá não ali, tem como você- cavar pra aham. baixo. Tem como cair mais. Você já experimentou tudo. Tudo. Ali é só pra cima, agora é só pra cima. E aí foi quando eu falei, cara, acabou, não quero saber mais nada da minha vida desse negócio. Pelo amor de Deus, não quero saber. Pelo amor de Deus, não quero mais depender disso. Eu quero fazer alguma coisa que E na pandemia nesse momento cresça. você abriria no formato que você já tinha, que era aquele formato Aquele contratando. Só que Ah. só com isso, melhorando algumas coisas, enxugando tudo, Deixando melhorando o mais nichado. processo, deixando mais nichado, só que nesse formato, que é o único formato que existia, né? O outro era contratar todo mundo, só que não faz sentido, principalmente para um lugar que está começando, a não ser que você tivesse bolso infinito de manter ali um bom tempo, né, funcionando. Aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, eu quero um negócio. Eu só vou para um negócio agora que na pandemia esse negócio cresça. Porque eu já pensei assim, vai existir outra. Essa foi só a primeira. Pode esperar que vai acontecer uma outra pandemia. Seja ela, né, digital, seja, Sim. enfim. Uma pandemia Depois dessa vai A acontecer. gente sabe que de coisas que a gente nem imagina podem Virão acontecer. milhares de outras coisas estilo pandemia. Aí eu fui começar a pesquisar. Aí quando eu pesquisei, em paralelo tudo isso acontecendo, algumas pessoas começaram ao quê? A ter um custo fixo muito alto, porque diminuiu a quantidade de clientes. Por quê? A estética é a primeira coisa que você tira do bolso. Sim. Pô, eu tenho que comer, cara. Então, vou fazer... Não sei se eu vou vender, como é que eu vou investir numa unha, como é que eu vou investir nos Como é cílios, que eu vou no botar um botox? silicone se eu não sei nem se eu tenho mês que vem salário? Aí você tira logo da estética, entendeu? Esse é o normal. Tem gente que não, tem gente que prefere parar de comer, mas tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Aí vamos botar, você tem lá seu espaço. E aí você tem seus custos fixos. E aí você precisa de, sei lá, 60% de ocupação lá para ter seu lucro mais o custo. E aí você cai pela metade. Porque sempre vai ter alguém que vai ter uma condição que vai continuar investindo. Você não zera, você cai pela metade. Aí quando você cai pela metade, a metade você não pode deixar de atender. Que se você deixar, ela vai para outro lugar. E quando as coisas melhorarem, você não tem mais como. E aí quando você vai atender essa pessoa? Se eu atender só esses 30% de ocupação, não paga o meu custo fixo. Só que se eu não atender, ele vai para outro lugar, que tem um dinheiro reservado para se manter. Ou seja, saúde para atender. E nesse prejuízo. Então eu preciso de um local que eu possa fazer esse atendimento. Foi o que o pessoal começou a buscar lá. Porque como a gente tinha começado, a gente ainda não tinha inaugurado 100%, ia começar naquela semana. Então algumas pessoas ali logo na pandemia começaram a falar, cara, eu quero vir. Aluga para mim. Eu falei, mas a gente não aluga. Ele falou, cara, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho como vir, pô, eu já recebo, essas pessoas são meus pacientes, entendeu? Eu vou trazer para cá e vou te dar 40%. Aí eu falava, mas é o nosso modelo. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a alugar? Eu não sou empresa de aluguel de procedimentos, isso. Aí, quando eu comecei a pesquisar, qual o negócio que mais cresceu na pandemia? Venda digital, né? Beleza. E o segundo? Coworkings de escritórios. Ah, que legal. Não existia, assim, nada de saúde, né? Era coworking de escritório. Por quê? Partia-se do mesmo princípio. Eu tenho um negócio, para que eu vou ficar nesse negócio? Ficar mantendo um aluguel de um escritório gigante? Pra quê? O cara que era advogado. Pô, eu vou lá no coworking, tem sala de reunião. Então essa galera que tava meio que para ir, não ia, foi de vez na época. Então o coworking começou a crescer muito na pandemia. Aí eu falei, coworking crescendo. Essa galera querendo alugar, Vamos juntar. pô, vou juntar isso daí, vamos fazer um... E aí, o que eu queria? Eu não queria, né? Não tô falando que não dá certo. Assim, a minha experiência me levou a isso, a não querer mais ter esse tipo de relação com o profissional da saúde, tipo, somos sócios. Eu queria ter uma relação assim, cara, o que eu posso te servir? Eu quero servir você. Você é o dono do seu negócio. Entende? Você é o dono do seu negócio, você coloca o seu preço, você é dono de si. Você era a ferramenta dele. Isso. Eu quero te ajudar, não você me ajudar. Eu estou ajudando você. Até mesmo porque também fere um pouco o ego das pessoas que trabalham na área da estética e da saúde, estar trabalhando dentro de um negócio de outra pessoa. A verdade é que todo mundo... Eu estou enriquecendo o outro. Isso. Todo mundo quer o nome na porta da saúde. Eu costumo brincar isso. Todo mundo quer o nome dele na porta. Aí eu falei, o nome é seu, bota o nome que você quiser ali. Bota o seu nome, acendendo luz, faz o que você quiser, seu. É seu negócio. Aí é o que eu estou falando. Tem gente que hoje consegue, tem um modelo de negócio, está funcionando e tal, só que não era o que eu queria. Eu queria realmente um modelo que fosse dessa maneira. Assim, eu quero servir você, ao invés de você ter essa mentalidade. Eu já sentei várias vezes, não foi uma não, tá? Várias vezes de pegar um papel, porque na cabeça de algumas pessoas, principalmente no começo, elas imaginam assim, a clínica vendeu esse procedimento por R$100, me pagou 40, tá ganhando R$60 nas minhas costas.
Eu já peguei essa conta de Sim. verdade, de fazer assim, Quem dera. detalhado. Deixa eu te falar aqui. Sabe quanto que a gente ganha nisso? Quando você paga tudo, água, luz, telefone, aluguel, a menina da recepção, todos os impostos. Sabe quanto que a gente ganha? R$15. Você tá ganhando 40. Aí ela, mas como é que você ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro porque tem 10 pessoas de Voluntidade. 40. 10 de 15. E isso é maior do que um. Mas eu e você é sócio majoritário, cara. Você não consegue Exatamente. entender isso? Você é sócio majoritário. Você recebe Qualquer 40 ou 15. negócio físico, seja da beleza ou da saúde, a margem de lucro não vai passar de 15, 20, 30%. Nossa senhora, você 30% tá lá tá bem no pra topo caramba. do... Você tá muito E aí bem. a pessoa pensa assim, poxa, eu vou sair daqui, eu vou pagar um aluguel de uma sala, sei lá, X reais, eu vou pagar uma energia, não sei o quê. E acha que é isso. Mas ela faz essa Exatamente. conta, e essa conta geralmente com o auxílio de alguém da família. Quando ela faz a conta, ela fala assim, vou ganhar. Mas ela não pensa o seguinte, já vi isso acontecer várias vezes. Claro que é assim, sabe como? A sua mãe tem uma sala que ela deixou você usar. Aí a maca você comprou uma que não é muito boa, é uma empresa de uma pessoa só. É, uma empresa que vai chegar Aí sim. num patamar e vai E estabilizar. e rápido, porque é uma empresa de uma pessoa só. Eu aluguei uma sala, em vez de você pagar 10 de aluguel, você vai pagar 700. Claro, é um lugar para botar uma maca. Entende? Você tem recepcionista? Não, porque não precisa. Ah, então, essa conta aí é fácil de fazer. Aí sai pulverizando. Por isso que a gente fala, um abre aqui, outro abre lá, outro abre lá, outro abre lá, cada um abre o seu. E o seu paciente vai, porque é o que a gente está falando. Pô, a gente gosta daquela pessoa, eu tenho uma conexão com Sim. você, então eu vou atrás de você. Aí foi quando a gente falou, cara, só que o que vai diferenciar? Porque eu já vi várias pessoas locando a ociosidade. Isso já existe há muitos anos. A pessoa abre uma clínica e aí ela tem lá, tipo, 3 vezes na semana não está sendo usado. Ela vai e aluga. Fala, ó, Fernando, eu tenho aqui 3 vezes na semana aqui. Você quer pegar? 2 vezes na semana? Uma para você, outra para outra. Você é segunda, terça e quarta. Até meio diária a pessoa faz. Ó, meia diária, segunda e quarta é sua. Só que se você não for, o problema é seu, você tem que pagar. Entendeu? Eu tô contando com fixo seu. Aí foi quando eu falei, pô, mas coworking, assim, estações de trabalho, né? mais Porque dentro de um coworking você tem uma mensalidade mesmo. É assim que funciona igual ao outro. Mas o coworking de estações de trabalho, não, você loca por hora. Eu falei, porra, mas e se a gente locasse a hora pro profissional? Entendeu? Aí a gente vai se Tem uns que são diferenciar. até mistos, né? Hã? Tem alguns que são mistos. Tem. Alguns espaços para mensalidade, um Isso, semanal outros são e outros fixos, horários. exatamente. Fazem esses pacotes assim, né? E aí foi quando eu falei, pô, esse negócio pode dar certo. Só que tem que ter tecnologia. Porque controlar isso é muito complicado. Você controlar a hora de cada profissional, quem você usou e tal. E quando a gente foi buscar tecnologia e tal, vamos investir muito em tecnologia, que é o que a gente chegou lá depois. A gente ficou uns 2 anos testando aquilo lá sem fazer divulgação nenhuma. Todas as pessoas que estão lá até hoje, aqui eu tô falando hoje, ninguém... Minto, há 3 meses atrás a gente começou a fazer um teste de tráfego pago. Entende? Mas antes de 3 meses atrás, ninguém nunca viu propaganda em lugar nenhum da empresa. Verdade. Nunca viu. Porque a ideia era essa. A ideia era a gente inovador. aprender com esse negócio. Era um negócio muito novo. Vamos sair divulgando para todo mundo. A gente não sabe nem se isso vai funcionar ou não. Tanto que a gente aprendeu muita coisa. Entendeu? Muita coisa no meio a gente via. Falava, opa, isso aqui o profissional não se sente confortável assim. Esse tipo de sala não é assim. E eu sou aberto. Eu já vi várias pessoas assim que chegavam e um tempo atrás um amigo me falou assim, cara, tem um amigo meu que eu estava sentado com ele no computador dele e ele falou, ele me virou assim e falou, cara, tô montando um negócio com uma mulher, não sei o que, papapá. E aí ele virou, a gente tá copiando isso aqui. Aí era a sua empresa. Aí eu falei, manda ele vir aqui, cara. A gente conversa com ele, ele ficou todo sem graça. Você pode vir aqui? Claro, manda ele vir aqui. Aí quando ele chegou lá, ele trouxe assim, né? Aí quando ele veio, aí ele mostrou assim, aqui é o nosso projeto. Aí eu olhei o projeto, aí eu falei, cara, quem fez isso aqui pra você? Aí ele, eu fiz lá no Sebrae. Não falando mal do Sebrae, o Sebrae é bom pra caramba, né? Mas às vezes não entende muito do modelo, que é um modelo novo. Porque o Sebrae atua em monte Milhares de frente. exatamente. Né? Não... E o Sebrae também, ele vai fazer aquele básico ali com informações que você traz. Então você tem que ser conhecedor do seu negócio. Eu vou transformar isso em números e te dar os resultados. Enfim, mas estava bem, bem errado aquilo lá. E principalmente, por exemplo, vocês são dessa área, você sabe. Ele chegou lá e me mostrou assim, sei lá, tinha uns 10 consultórios. Vou dar até uma dica aí para quem quer abrir esse negócio, tá? Aproveita, que é de graça. Tinha uns 10. Mentora Cash, mentoria gratuita. Cara, o cara tinha uns 10 consultórios. Num espaço menor do que o nosso. Aí ele achando assim, nossa, estão bombando, né, cara? Cada sala vai ser X, fez o cálculo todo. Por isso que o cálculo, na verdade, estava um pouco errado, porque não era aquilo. Aí a primeira coisa, 2 dicas então, né? Não é só uma não. A primeira era assim, deixa eu te falar, tem elevador aqui? Aí o cara, não, é uma escada. Eu falei, então não vai funcionar. Esquece. Por quê? A galera que vai vir para cá, o pessoal aluga equipamento. E ninguém que loca equipamento sobe escada. Não é porque ele não quer subir escada, não. É porque a empresa não deixa. Eu já tive lá no coworking lá, pessoa que ia subir pelo elevador, o elevador parou, eles não subiram pela escada. Porque
a empresa que tem esse profissional que vai fazer, levar e buscar o equipamento, não comporta que ele tem o risco da escada. Então, a gente já sabe que para essa outra empresa é um problema. E ainda, e se o equipamento quebrar, cair, fazer, entende? Tem essas duas coisas, enfim. Aí eu falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Não tô falando nem de um detalhe. Eu não sei como é Vila Velha. Vitória não funciona porque você não vai passar na prefeitura. Você não vai ter alvará. Você precisa de ter um elevador, pelo menos para cadeirante. No mínimo, você tem que ir. Vitória, em Vila Velha, eu não sei como é que tá a legislação aqui. E a segunda coisa é, porque você tem 10 lugares, né? Tem 10 consultórios. Você já percebeu que a sua maca, todas elas estão encostadas na parede? Por que você fez isso? Para ganhar mais espaço. Mas qual o profissional que atende com a maca encostada na parede? Não, mas eu fui no médico que o médico atendeu assim. Que médico é esse? Ele, pediatra, meu filho. Eu falei, lógico, né? O pediatra, ele pega e vira pro outro lado com a mão aqui, cara. Esquece, isso não vai funcionar. Você vai ter que botar uma maca no meio, no máximo a cabeça. No máximo a cabeça. A Fernanda atende lá, acho que a sala que você tem é, tipo, a pessoa é 360, não é? No meu caso, eu não preciso, a maca pode estar encostada na parede, mas tem umas outras questões de maca, se você, cada vez que você for ampliando, por isso que eu tenho 2 consultórios lá que me atendem. Entendi. Porque tem que ter uma posição para você sentar ali na maca. Exatamente. Então, tipo assim, eu falei, não vai funcionar. E no final aquilo ali cairia para 5, eu acho, ou 4 consultórios, entendeu? Enfim, aí tinha várias peculiaridades que a gente foi testando. Tem consultórios lá que a gente teve que transformar em outra coisa. Tipo, esse consultório aqui esquece, isso aqui vai ter que ser de psicologia. Porque não dá para enfiar isso aqui. Vamos mudar. Ninguém vai alocar isso e tal. E aí, por isso, a gente ficou esses 2 anos e tal ali, entendeu? Testando tudo isso daí. E hoje tem dado muito certo, entende? Tem dado muito certo, porque o que eu vejo é que aqueles profissionais que... A gente tem muito... Assim, essa galera que está vindo nova... No início a gente pensou assim, vamos pegar muita gente recém-formada. Porque já está vindo com uma mentalidade diferente. Essa era a ideia, assim. Cara, recém-formado vai vir, e veio muito. Tem turma ali da UFS, cara, de nutrição, que é a turma toda praticamente. Uma veio, passa pro outro. E é legal, que eu acho engraçado, que assim, os profissionais, né, eles têm perfis diferentes em cada área. Por exemplo, a galera da nutrição, cara, vem, traz a turma inteira. Cara, tô atendendo um consultório assim, pago assim, é muito bom. O pessoal da odontologia, eles vêm, não conta pra ninguém. Pra ninguém. Tipo assim, cara, vou fazer aqui... O status de que não é a minha placa que tá ali, não senhor. conto pra ninguém. Aí, tipo assim, cara, cada um profissional é um modelo totalmente diferente. E aí é legal isso, entendeu? Que você começa a ver, né, como é que funciona. Mas a ideia sempre foi assim, cara, nós vamos fazer um negócio aqui que... dentro da linha, vamos dizer assim, né, dessa timeline do profissional, é a primeira coisa. Não adianta você... Formei. O que você precisa de cara? Não é de paciente, é de um lugar. Não adianta você ter paciente ser um lugar. A primeira coisa que você precisa de um paciente. O que acontecia muito é que você... Formei odontologia, por exemplo. Você vai ter que... Se você não tem grana, você vai ter que se submeter a trabalhar naquele modelo que a gente falou para alguém que tem. Isso aí. E teve como montar um consultório. E aí você vai trabalhar lá para ele durante muitos anos. A gente está falando de um cara gastar 100 mil de cara para poder montar um consultório inteiro, entendeu? Com cadeira, todos os equipamentos. Não é todo mundo, porque você... mas o cara paga... Aí você fala assim, já tive gente... tem a questão da incerteza. Tipo, eu não tenho clientes, mas eu preciso montar o espaço para aí sim conquistar os clientes. E atrás deles. Ou seja, um fluxo de caixa de uns 6 meses para aguentar esse lugar aí, talvez, ou mais. E aí tem esse detalhe da pessoa chegar e aí quando ela precisa de um lugar, beleza, eu vou montar ou vou me submeter a trabalhar para alguém. E aí geralmente você vai, não tem jeito, você vai. Mesmo que seja nutrição e tal, todo mundo tem aquele medinho de tipo, cara, eu vou abrir, entende? Só que começa a vir um problema psicológico mesmo. Você vai lá e fala, vamos dizer que seu pai... eu lembrei. Já falaram assim, mas olha só, quem faz odontologia tá pagando 3 mil na faculdade, cara. Ele tem dinheiro, fala, cara, 50% é FIES. Mais do que isso ainda, se bobear. Ele já sai de lá com a dívida pro resto da vida, praticamente, do FIES. medicina, se você parar um monte, eu acho que mais de 50% de medicina hoje é FIES, cara. Essa galera já sai com uma dívida. Já sai. Uma conta, assim, exorbitante. Sabendo que vai ter que trabalhar pra caramba pra poder pagar. Ele já faz, já tem até uma conta, eu já vi essa conta quando era de medicina. Sei lá, X horas ou X plantões, no mínimo, você vai ter que fazer pra poder pagar essa conta sua. Ficou pra trás, pra depois o que ficou. Então, nada melhor do que você ter um negócio onde eu só pago se eu for. Eu vou lá, atendo e vou embora. É muito funcional. Entende? E aí eu pago 1 hora, eu pago 2, pago 3, enfim, pago o que eu precisar. E aí eu não sou contra, por exemplo, a pessoa, ela ter o dela. Eu até falo, cara, se você começou a crescer e chegou no momento, só que você precisa ter a mentalidade. Você já está conversando com uma pessoa de lá. Ela falando assim, cara, ela é uma das pessoas que mais atende lá hoje. Assim, foi uma das primeiras e ela tá bombando porque ela faz um trabalho na internet muito bom. E isso é muito legal, tá? Eu tenho esses dados, assim. Eu vejo uma pessoa tá fazendo um trabalho massa na internet. Olha a quantidade de horas que ela aluga. Mais do que todo mundo.
E aí, essa pessoa nem Com aparece na certeza. internet. É tudo proporcional. Totalmente Proporcional ao proporcional. digital. O digital, cara, essa área da saúde, esquece. É o que está fazendo realmente as Setor pessoas hoje, irem. né? Qualquer setor hoje, se não se potencializar No pelo digital, cara. E aí, enfim, a gente vê muito isso, as pessoas lá evoluindo dessa maneira. Só que a gente achou isso, cara, vai vir a galera recém-formada. E aí essa menina, finalizando o caso dela, ela falou assim, cara, acho que você sabe, né, Enos, a gente quer, né, ter uma coisa nossa e tal, a gente tem que ter uma coisa nossa. Aí eu falei, mas tem que ter por quê? Tem que ter. Não. Aí eu falei, não, eu acho que se você quiser... Tipo assim, é o meu sonho. Sonho, né, velho? porque o Sonho pai você faz o que você falou, quiser. O pai falou que tem que ter um negócio desse. É aquela coisa, quando você vai lá... Por quê? Mas por quê? Você vai ver de onde saiu... No quinto você já... Às vezes, essa daí foi até antes, tá? No terceiro ela já não sabia nem por quê. Não tinha mais por quê. Não tem porquê. Você fala assim, cara, você é uma pessoa que faz tão bem as coisas no digital, na verdade, daqui um dia você não vai ter nem nada. Você vai estar só tentando no digital, acho que você não vai estar nem aqui mais. E você está pensando em juntar dinheiro para um dia montar um consultório. Tipo assim, você está indo no caminho totalmente... Aí quando você vai ver, são essas crenças, essas coisas que a gente carrega de tipo... Nossa, eu tenho que ter o meu patrimônio, sabe? A minha... Cara, isso daí... Tem gerações agora que elas já estão vindo, assim, totalmente desapegadas a isso. Cara, só anda de Uber, não quero ter carro. A gente tira até da questão da casa própria, porque até Casa pouco tempo própria? atrás, as pessoas... O sonho das pessoas era ter uma casa própria. Hoje em dia, muitas pessoas já falam, não compensa você fizer ter uma conta uma do casa... investimento do valor de uma casa e o investimento por trás que você pode fazer Só que pagando um o que aluguel. a gente escuta a vida inteira, né, é que Sempre. você tem que crescer, trabalhar e ter sua própria casa. Crescer, trabalhar e ter seu próprio... É essa Matrix, né, que a gente chama, que foi criada. Tipo, você vai ter que ser casa, você vai ter que... Não, você vai crescer, vai fazer uma faculdade, aí você vai pagar a sua faculdade, você vai elevando de nível, que é a escravidão, né? Eu chamo de escravidão. Ele vai elevando o seu nível de vida e ao mesmo tempo trabalhando, elevando, aí você morre. E acabou. Para satisfazer a Aí vontade de uma De outra sociedade. pessoa. Aí É você exatamente viveu isso. só para trabalhar Sempre. e consumir ali, sem às vezes nem ter tempo de consumir o que você trabalhou de fato. Trabalha com o que não gosta, cara, para poder satisfazer pessoas que você não sabe nem para que elas estão ali, entendeu? É para isso que você faz. E aí a gente fica... Cara, antigamente, essas empresas novas, se você olhar, nessa coisa de consultoria, a gente via muito isso, né? Chegava num lugar e a pessoa ela queria ter patrimônio. E a gente falava, cara, mas para que isso? Para que você está querendo ter isso? Aí a pessoa, não, porque isso é importante, mas por que é importante? Aí você vai ver, cara, empresas que faliram, né, assim, gigantescas. Por exemplo, eu lembro da época, tinha uma empresa aqui no Brasil, a Varig. A Varig era uma empresa de aviação que, sabe o que ela fazia? Os aviões eram dela. A Varig, ela nunca fez leasing em avião. O avião é dela. Ela compra o avião. Nos aeroportos, ela tinha hangares para guardar o avião. Meu avião não dorme no chuva, não. Meu avião dorme lá dentro do hangar. O cara que viaja comigo, ele tem uma sala VIP. Entende? Ele tem uma sala VIP. Só que aí ele paga para isso. Só que aí veio algumas empresas e pensaram assim, quê? Eu vou gastar dinheiro com isso? Eu vou alugar esse avião, meu irmão. Aí ele vai lá e faz um leasing do avião. O avião não é meu, eu vou fazer hangar? Por mim que fique na chuva aí. O problema é dele, não é meu. Eu tô pagando só o leasing. Pessoa comer, toma uma barrinha de cereal aqui, você que se vire. Você não tá... Não estão aqui para isso, Vende. Agora vende. Antes você dava uma barrinha, agora nem barrinha te dão. Daqui a pouco estão cobrando até água para você ir no banheiro. Estão cobrando para vocês sentar. Se você quiser Exatamente, você vai em pé. Mas é o que... Antes, salinha VIP da Varig, você que não deita no chão do aeroporto, não. Só que aí é uma passagem, R$5.000, toma aqui por 800. Aí você pensa assim, aí vem a gente e pensa assim, peraí, o que é melhor? Eu gastar esse dinheiro lá na minha viagem ou eu gastar isso tudo só para ter esse momento? Isso que aí fale. Exato. Vai Aí embora. deita no chão do Aí vem a aeroporto. Gol, que foi o que aconteceu. Isso aqui nós estamos falando Daqui a cada pouco tá Gol. todo mundo andando no avião segurando Em pé. Vai colocar agora. aquele negócio do ônibus. Mas só não faz por motivo de segurança, tá? Porque se a ANAC deixasse, isso aí já tava até do lado de fora, gente. Já tinha botado até na asa. Já ia gente pendurada. Esquece. Meu Deus. Um Tava. monte de mente viajante. Sem ar-condicionado, sem nada. Não tinha nada dentro do avião, entendeu? E eu tô pra te dizer que eu até ia nos desses, que eu gosto de viajar. boaça. De boa, E meu aí irmão. é esse que não tem esse apego emocional, né? De fato, a ter o que é dele, a ter o patrimônio, de fato, que tá ganhando dinheiro. E aí a pessoa vem e fala assim, cara, eu vou trabalhar meu nome, não o nome de uma empresa. E aí, por quê? Porque onde eu tiver,
Sou eu que estou ali, entende? Aí a pessoa vai começar a ir pro digital. Aí o que ela tem que fazer muitas vezes? Ela pega e fala assim, não, mas eu abri uma empresa. Igual essa menina, ela falou assim. Aí eu falei, cara, você vai abrir um consultório para você? E a hora que você não estiver lá, não, aí eu vou contratar gente. Aí eu falei, porra, mas... Nossa olha senhora, isso. a energia que você já viu tudo, já viu esse filme, Cara, vai por mim. esquece, pelo amor de Deus. Continua fazendo o que você está fazendo, entende? Hoje a tendência é empresas de um homem só, essa é a verdade. Ou de mulheres, né, só. Porque é o que vai acontecer, cara. É muita dor de cabeça, é muito trabalho. E essa área, que é lógico, tem empresas que não tem como ser de uma pessoa só. Mas isso que a gente está falando tem. A área da beleza Beleza, facilmente. saúde no geral. Saúde, facilmente, por você conta da trabalha fidelização sozinho. e tudo isso. E tem uma coisa ainda que eu ainda falava, cara, para nós, mas você quer, seu sonho, é o sonho da sua vida. Desde pequena você pensa em ter, você já analisou, não foi seus pais que te influenciaram, não foi ninguém. Então abre, maravilha. Só que você vai continuar sendo um cliente nosso, sabe por quê? Porque se você está no digital, agora acabou as fronteiras. Antigamente você era dentista do bairro, da cidade, tinha isso, entendeu? Agora, se eu falar assim, eu quero ser famoso no Japão, cara, eu Quero faço ser atendido famoso. lá, Era quero isso ser que eu ia atendido falar lá. agora, Acabou, porque meu irmão. a pessoa, quando ela foca muito ali inteira, o próprio consultório, a própria empresa, ela também fica Se limita. presa Isso. aqui, a região. Agora, vamos dizer, eu tô atuando no digital, eu tô bombada lá no digital, e aí eu sei que eu posso atender hoje aqui, dali a pouco eu vou pro Rio, vou pra São Paulo, vou pra China, vou pra qualquer lugar que eu quiser. É só você direcionar E seu aí tráfego você pago. não tem aquele custo fixo atrelado. Poxa, eu vou sair daqui, vou ficar um mês viajando E e, aí? vou atendendo não sei aonde. E aí, quando eu voltar, eu tenho todas essas contas para pagar. É exatamente isso. E eu acho legal essa história do voltando no coworking em si, e eu sempre valorizo muito conexões, né? Esse bate-papo que a gente está tendo agora me passa um filme também. Porque quando eu montei o meu negócio, a minha especialização em extensão de cílios, quando eu montei o meu negócio em 2019, antes da pandemia, a minha ideia é que fosse um coworking. Eu montei ele com a ideia de um coworking. Então, o que eu fiz? Para montar, como eu estava vindo do zero, né? Uhum. Para montar, eu já procurei as parceiras. Sim. Falei, vamos dividir aqui o espaço. Ele vai ter um nome em comum, uma recepção Sim. em comum, e a gente, cada uma tem o Cada seu um faz seu próprio trabalho. negócio. Aham. Porque aí é o nível de excelência Sim. e tudo mais. Então, cada É um uma tem seu negócio. cooperativa, né, mesmo? E montei com a ideia do coworking. E a pandemia, que eu sempre digo que é aquilo que impulsionou algumas pessoas, sempre, quem soube pegar a ponga impulsionou, a pandemia acabou tirando as parceiras que eu tinha. Então, o coworking meio que foi por água abaixo. Só que, ao mesmo tempo, essa questão da necessidade de pessoas diminuírem os custos foi quando eu desenvolvi o meu método de Sim. extensão de cílios, que foi algo mais acessível. Uhum. E enquanto todo mundo estava perdendo cliente, a galera estava toda vindo atrás de mim, porque era um procedimento mais rápido, mais prático, mais acessível. E acabei fazendo esse fluxo de crescimento de, cara, agora tem que contratar. Porque a ideia era um coworking, acabou tomando um outro rumo, acabamos crescendo dessa forma, contratando e vamos. Assumi, vesti essa camisa, fomos embora nesse sentido de contratar. E aí chegou um ponto que, ao mesmo tempo, com pandemia, tive condição de vender o conhecimento, Sim. de vender o serviço multiplicado por outras pessoas também. E aí você começa a estudar as margens de lucro. Cara, o conhecimento é algo que, de fato, traz uma margem de lucro muito maior. Resultado, olha como que é louca, né, a nossa vida. No final das contas, chegou um ponto que eu fiz essa conta, falei, sem chance, o digital com certeza é algo muito mais lucrativo, e aqui a dor de cabeça que eu tenho de gerenciar esse pessoal, de fazer isso, não encerra. Encerra tudo. Com esse desse, você falou que tem uns 3 meses, né, que você Sim, atrás, que você fez rodar, foi exatamente um tráfego desse que eu peguei. Quando eu já tinha decidido, eu falei, eu não exatamente quero 3 negócio fixo. E aí apareceu um tráfego desse pra mim. Eu falei, eu não acredito, o modelo de negócio que eu queria. Falei, existe isso aqui, que bacana. Foi a hora que eu falei, pronto, não preciso parar de atender de vez, tenho a condição de manter o meu nível de excelência sem ter essa dor de cabeça do físico e colocar todas as energias no digital, que é onde a gente vê que tem um mundo de oportunidades, né? E eu acho que é a tendência, né, de todo mundo ir pro digital. Todo Exatamente. mundo. E aí, quando você fala essa questão do... Ali tem um modelo funcionando, Sim. mas é óbvio que esse modelo pode ser replicado. Claro, claro. Então, claro. assim, você, como profissional, prestador de serviço, cara, se você parar para pensar nessa trajetória que já foi escrita por muitas pessoas e acabaram voltando para esse modelo, por exemplo, cara, o tanto de energia que você economiza, Nossa, se abrir a Deus, mente você tá louco. e já surfar numa onda que é uma onda muito mais produtiva. Sem dúvida nenhuma, entendeu? E até para esses profissionais, como a gente tá falando, cara, para que eu vou emburacar nessa questão toda, né? Toda essa timeline que a gente falou de que eu vou abrir um consultório, ele vai ter
uma ociosidade, eu vou ter que me preocupar com essa ociosidade, entendeu? E aí, nessa ociosidade, eu vou ter que chamar uma pessoa para me ajudar, como você falou, e aí eu chamo outro, eu vou ter que fazer a gestão dessas pessoas, e aí daqui a pouco você não está sendo mais o profissional, ou seja, o tempo que eu gastaria para me especializar e ser um profissional melhor no que você foi treinado para fazer, você está dividindo com essa gestão, que eu não precisava foi ter. O que aconteceu também exatamente aí na sua trajetória, que também é a minha. Mas entrou querendo cowork, as pessoas saíram, tchau, cada uma entrou por si, cada uma saiu por si. Tchau, consciência limpa. Aí depois veio uma outra necessidade, onde você teve que treinar pessoas, ensinar pessoas para elas passarem por uma transição. Quando conseguiu captar uma agenda, pegou e saiu. Exato. Aí você fica com essa gestão. Aí você fica nisso, tipo, poxa, me desgastei para no final, quando começou a dar um lucro, a pessoa sai. E no fim das contas... Não, pode falar. O que eu vejo, assim, que é mais produtivo de tudo é quando a gente vê histórias, quando a gente ouve histórias. Por isso que não percam nunca os episódios do MentoraCast, porque são muitas histórias para vocês enriquecerem muito. A mentalidade é o que está no comando, né, Enos? Sempre. Essa mentalidade aberta de ouvir, de pesquisar, de ninguém estar assim fechado num tem que isso, tem que aquilo. Existe. Essa mentalidade aberta, eu acho que é algo também. Isso é uma coisa... Para mim, isso aí, você tocou nesse ponto, entendeu? As pessoas... a mentalidade é o que faz. Eu atendi um monte de gente, cara, que eu vejo lá de Cachoeiro, que você é de lá. A pessoa tá lá em Cachoeiro, ele foi lá e montou uma clínica lá. Legal, tá ótima lá. Só que aí depois ela começa a sentir necessidade, às vezes, de cobrar um valor maior. Pô, eu tenho potencial, mas onde eu estou, eu não tenho como. Isso é normal, gente. Você não pode chegar e colocar uma Louis Vuitton num bairro que não vai vender nada. E ninguém vai sair de onde está para ir lá comprar. Os públicos são específicos. Então, o que acontece? Muitas vezes você está se especializando, está evoluindo e você está num lugar... E aí você fala, cara, a gente sabe, você pode cobrar lá em Cachoeiro... A quantidade de pessoas que pagam em Cachoeiro um valor muito alto é a mesma que paga aqui em Vitória? Não. E outra, muitas pessoas saem de Cachoeiro para fazer aqui porque acredita muito que aqui vai ter uma melhor qualidade, tem toda melhor essa mentalidade. A gente tá numa região, vocês são daqui, capixaba, todo mundo? Sim, eu sim. Eu vim para cá muito pequenininho, então já sou praticamente capixaba, mas a gente é muito regionalista. Atravessar essa ponte aqui, a galera acha que é 2 Rio-Niterói. O pessoal acha que isso daqui é entende? Eles acham que a gente tem trânsito, sabe? Não conhece o que é trânsito. Existe o pessoal de Vitória e de Vila Velha, de Cariacica e de Serra. Porque assim, a gente tem Vitória, Vila Velha. Vou viajar para Guarapari. A pessoa fala que vai viajar para Guarapari, bicho. Por quê? Eu vou de bicicleta ali direto em Guarapari. A pessoa fala, eu vou viajar. Para onde? Vou para Guarapari. Cachoeiro ali. Então, o que acontece? Mas a gente tem muito essa questão de regionalidade. A gente é muito regional. E aí, o cara pega, bota uma clínica lá em Cachoeiro. Eu tenho um monte de gente que vem aqui atender. E ele atende aqui. O que você vai fazer o quê? Vai abrir outra clínica aqui? Não. Não vai. O cara pega 2, 3 dias do mês, junta todo mundo e vem aqui atender. Então, o que a gente pensava que clientes, né, seriam profissionais recém-formados, não são. São os recém-formados, tem. Só que tem muito desse jeito. Tem gente que tem clínica em vários lugares. E aí tem esse, tá? Igual a Fernanda, já quebrou a cara, já aprendeu e já viu que não compensa. É uma energia que não compensa. Não. É uma energia que não compensa. Eu já peguei, cara, uma pessoa que eu achei muito fantástica na história dela, uma fisioterapeuta. Ela já tinha passado por esse processo que a gente falou, estava no 3º filho, eu acho, e parou encerrou. Não atendo mais, meu marido ganha o suficiente para manter a gente, acabou. Aí ela ouviu falar do coworking porque ela foi lá ser atendida por um profissional. Isso aqui como é que é? Papai, a menina explicou. Aí ela pegou, no dia eu tava lá, e aí ela pegou e sentou e falou, cara, como é que é isso aqui? Não sei o que. Ela falou, mas se eu quiser, é porque eu fui fisioterapeuta há muito tempo, e até hoje as pessoas gostavam do meu trabalho. Até hoje eu encontro gente e fala comigo do tipo assim, pô, eu gostava de você e tal. Só que ela fala, pô, eu vou abrir uma clínica e eu vou ficar trabalhando pros outros. Aí ela falou, pô, mas eu vou fazer um teste aqui. Cara, ela tá lá direto. Agora, porque ela voltou pro mercado dentro desse modelo, porque esse modelo agora cabe a ela. Com certeza. Eu não quero a responsabilidade de ter esse negócio, eu também não quero um negócio, vamos dizer assim, que vou ficar rica, mas, cara, eu quero me sentir viva pelo menos, entendeu? Dá o start, né? Isso, e começar a fazer alguma quem coisa. Sabe até onde vai esse E ela start. desperta algo que pode ter um potencial gigantesco. Gigantesco, nem ela sabia, né, que tinha, entende? Essa conversa nossa começou com um modelo de negócio, cowork, mas a gente traz agora aqui no final, nessa questão mesmo de ser um assunto para quebrar padrões, quebrar paradigmas de que
tem que ser aquilo ali que a gente cresceu, que os nossos pais cresceram achando, que a gente achava que é certo, e abrir os olhos para ver, de fato, o que é o melhor para mim, o que eu quero, o que de fato vai me dar um resultado, como que vai me dar mais liberdade, né? Então, eu acredito que esse assunto é um assunto muito importante de ser tratado cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. No caso, assim, tem muito assunto que a gente poderia continuar tratando por aqui, mas eu fiquei sabendo que nós já extrapolamos todos os limites. Nossa, caramba, parece que tem 15 minutos que a gente tá falando. Não é? Parece E é bom. que a gente Porque nem de fato é começou a falar muito sobre produtivo. mentalidade, Cara, sobre- eu queria entender a parada da banheira de gelo, Eu entendeu? também, mas não vai ser hoje. Mas vamos marcar o segundo episódio. Vamos ter que marcar uma continuação. Ó, mas você falou um negócio, então, assim, pra finalizar, mas é exatamente isso. Assim, eu penso muito Não, nessa ideia. peraí. Chama pro mentor aí que ele vai fechar agora, então. O quê? Sabe o que é o Mentor Aí? Vou te explicar. Não. Mentor Aí, sempre a gente pede para os nossos convidados deixarem um recado Entendi. no final para a galera que está assistindo. Então, com base em tudo isso que a gente falou, eu diria para você puxar o gancho até da banheira de gelo, dessa coisa toda dos desafios, e aproveitar aí e fazer essa consideração com o Mentor Aí para a galera que está assistindo. Então, olha, eu acho o seguinte, a gente vai precisar de um segundo episódio mesmo, mas assim, fechando dentro disso que você falou, essa questão da banheira de gelo e tal, tudo isso são coisas que eu, né, eu vi o que aconteceu, essa história que eu contei aqui, não sei se vocês perceberam, e vocês viveram, né, vocês perceberam porque vocês viveram. A gente sempre consegue essa evolução no desconforto. É sempre no desconforto. Se você tá confortável, tem alguma coisa de errado. Pra quem quer estar acima da mediocridade, tá? E não tem nada, galera. Quem quer ser medíocre não tem problema nenhum, não, tá? Lembrando que medíocre é média, tá, gente? Tem gente que coloca isso como pejorativo. Tá me chamando de medíocre. Medíocre é quem tá na média. Você tá feliz na média? Tô. Então continua aí na média. Tem gente que não tá feliz, que acha e tem certeza que veio para esse lugar aqui para estar acima da média. Então você tem que fazer essa mudança de mentalidade. E uma das coisas que você vai enxergar é que esse crescimento só acontece no desconforto. Todas as pessoas que você sentar e for conversar, que tiveram um grau de evolução, seja pessoal, profissional, foi no desconforto. Então a história da banheira de gelo, dessas coisas assim que eu acabo me colocando, é sempre querer viver situações de desconforto, para que meu cérebro acostume a viver no desconforto, entendeu? Não é bom, não é legal. Tem muita gente que fala, eu brinco com a minha mulher direto, que ela fala, se falar que é para acordar 3 horas da manhã, você pula da cama 3 horas da manhã. Mas eu falo assim, cara, mas o meu lado é quentinho igual o seu. Ela acha que não. Ela acha que o meu lado é mais gelado. Aí por isso que eu levanto, mas não é. O que é que tá te incomodando? Que tá te perturbando? Não é. Tipo assim, é ruim. É ruim. Só que você tem que aprender a gostar disso, entende? Você tem que se colocar nessas situações de desconforto. Então, por quê? Quando você realmente coloca-se, né, por vontade própria nessas situações, quando acontece uma situação dessa, tipo de pandemia, eu costumo dizer o seguinte direto. Você vai pegar livros aqui, ó, Quem Pensa e Enriquece, esse livro é sensacional. Inclusive, deixa Napoleão, aqui, né? Napoleão Hill. Acabei de ler ele. A primeira lei do triunfo tem um objetivo principal bem definido. Tem um monte de gente aí que está fazendo um monte de coisa, mas não sabe nem para onde quer ir. Essa é a primeira lei desse livro. O que acontece? Quando a gente se coloca, né, nessas situações assim, por vontade própria de desconforto, vocês já devem ter visto, né? Vários livros, O Milagre da Manhã, não sei o que lá, coloca assim, cara, acorda 3 horas da manhã, 4 horas, toma um banho gelado. Aí tem gente que fala assim, porra, eu vou acordar 4 horas da manhã, tomar banho gelado, isso não vai mudar nada na minha vida. Cara, o banho gelado em si não vai mudar nada, e o horário dele. O que vai mudar é a sua mentalidade de fazer alguma coisa totalmente desconfortável, entende? Totalmente desconfortável. E se você consegue fazer algo no desconforto, qualquer outra coisa que vem é fácil. Quando ela vier surgir essas coisas, uma pandemia, uma coisa, a minha cabeça nunca foi assim, óbvio, você vai pensar em desistir, mas isso demora uns 5 segundos. Não é mentira a pessoa que fala, veio uma pandemia. Se você nunca pensou em desistir, cara, então você está no lugar errado, não sei nem o que você está fazendo aqui. Mas toda vez você vai pensar em desistir, mas vai ser muito rápido. Na hora que você pensar, você olha pra você e fala assim, pelo amor de Deus, deixa você é maluco, você já passou tanta coisa, vou desistir disso. E aí você vê, né, essa virada de chave. Tem uma coisa assim que essa galera, né, todos nós temos, mas que é o você tem, cara, isso me incomoda muito. Você não tem nada. Você tem o que você quiser. Tem uma história que fala o seguinte, não sei se vocês já viram aquela história do frango no forno. Essa é mais ou menos assim, né? Tinha uma criança que ela perguntou à avó. Tipo assim, tava num jantar de família e ela tinha até bisavó. Tava todo mundo no jantar. Ela perguntou para a mãe, na verdade. Mãe, por que o nosso frango, ele não tem asa? Eles fazem aquele galeto, sabe, sem as asas. E aí ela falou assim, isso é uma receita de família, minha filha. Você tem que perguntar para sua avó. E aí ela falou, vou perguntar pra vó. Aí ela perguntou, vó, por que a gente faz o frango? Ela, não, minha filha, isso é uma receita de família, isso é tradição.
Isso vem da sua bisavó. Eu falei, vou perguntar a Bisa. Aí ela, Bisa, por que a gente tem um frango e o frango é asa cortada? Ela falou assim, minha filha, porque na época que eu ia fazer o forno era pequeno e não cabia. É isso que a gente vive hoje, entendeu? Todo mundo é assim, então é isso. Arrasou no muito mentor aí. bom. Entendeu? Essa é a ideia. Ai, muito bom, viu? Ó, muito obrigada Obrigado pela a vocês, a disponibilidade. oportunidade. Foi um bate-papo que poderia ter sido ainda com muito mais conteúdo para espalhar por vários braços, várias vertentes de desenvolvimento. Desenvolvimento não só empresarial, mas desenvolvimento pessoal também. E é sobre isso. Eu acho que vai ser um episódio que vai render muito, né, Gabi? Nosso primeiro episódio totalmente masculino. Totalmente, porque a gente... Nem totalmente, a gente deu uma quebradinha. Abriu com chave de ouro. Tenho certeza que vai ter uma continuação em algum momento aí, porque Bora. tem muita coisa para conversar, para trazer. E foi incrível. Só tenho isso. Como você mesmo falou, parece que tem 15 minutos Tem que a gente mesmo, está cara. aqui falando. É verdade. Muito obrigado, Enos. Muito obrigada Obrigado pela a vocês, participação. meninas. E você que está aí assistindo a gente, já deixa seu comentário aqui embaixo. Já começa a seguir a rede social do Enos. Como é que tá lá, Enos? É Enos Bom Jardim. Enos Bom Jardim. A seguir o MentoraCast, se você ainda não segue, tá? E até o próximo. Tchau, tchau, meu povo.